Nós seguimos falando sobre o Boletim Focus para avaliar os dados do relatório desta segunda. Eu converso agora com Marília Fontes, economista-chefe da Nomad. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado pela participação, Marília. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. No final das contas, Marília, olhamos para a fotografia deste Boletim Focus, é praticamente a mesma da semana passada, apenas com uma revisão para a inflação. É ressaca de carnaval, o pessoal ainda não deu tempo de fazer as contas depois da publicação do PIB, ou realmente as expectativas estão se assentando, a gente talvez está entrando num consenso maior do que será este 2025? É isso mesmo que você comentou, né? A gente tinha visto uma estabilidade na semana passada para essa, o que era uma notícia boa a princípio. Finalmente, depois de tantos meses de alta das projeções, a gente podia começar a falar de uma estabilidade um pouco maior. O que eu acho que está fazendo a projeção de inflação variar bastante é principalmente a projeção do câmbio. A gente viu no terceiro trimestre do ano passado o câmbio começar a subir, né? O dólar começar a se valorizar em relação ao real, e a partir daí a gente começou a ver também as projeções de inflação para 2025, 2026 acelerarem. E agora o dólar ainda está muito volátil, então acho que alguns ajustes ainda estão sendo feitos, o mercado digerindo ainda as falas do Trump, a questão das tarifas, e a própria questão da atividade para ajustar e diminuir um pouquinho a volatilidade no câmbio, e acho que aí sim a gente vai poder ver uma estabilidade um pouquinho maior das projeções de inflação. Então, as projeções de inflação voltaram a subir, mas muito leves, né? 2026, 27, 28 ainda estável, mas ainda bem acima da meta, né? Até 2028, 13,75, enquanto a meta é 3. Então, expectativas ainda desancoradas, com o mercado não acreditando aí que o Banco Central vai jogar a inflação para a meta. E aí fica aquela pergunta, né, Marília? Como é que os ativos estão se organizando neste cenário? A gente viu um estresse muito forte no final do ano passado, os prefixados disparando, o IPCA mais 8%, se não me engano, 8,5%. Eu vi algumas coisas bem absurdas, assim, em dezembro do ano passado. Já deu uma assentada? Como é que está essa caça por ativos de qualidade, por ativos até bastante atrativos, em meio a esse assentamento das expectativas? Deu uma acalmada, aquelas grandes oportunidades que surgiram no ano passado, ou talvez grandes armadilhas, elas já não aparecem mais com tanta frequência? Deu uma acalmada sim. A gente viu uma conjunção de coisas, né? Então, o Tesouro também atuando em leilões de recompra de títulos públicos, o Banco Central atuando em leilões de câmbio. Então, a gente teve um momento de estresse muito grande com pré-fixados batendo 15%, títulos IPCA batendo IPCA mais 8%. Mas agora sim parece que deu uma acalmada. E acho que também um fator que ajudou muito foi a própria taxa de juros nos Estados Unidos estarem caindo um pouco. Essa questão de possível recessão nos Estados Unidos por conta das tarifas e essas novas políticas está fazendo preço nas taxas de juros americanas, que são as mais importantes quando a gente olha a taxa de juros de todo o resto do mundo. Então, acho sim que deu uma acalmada quando o Banco Central atuou no câmbio e o Tesouro atuou nos títulos públicos, e agora essa nova rodada de melhora leve, né, ainda leve, por conta dos dados americanos e essa questão da recessão nos Estados Unidos. Então, sim, estamos já um pouco mais distantes do pico da pior em termos de taxa de juros. Feito. E aí, por exemplo, quem não se expôs vai correr para se expor, quem perdeu talvez essas grandes taxas vai querer alocar agora. É a ideia, teoricamente ainda tem boas oportunidades no mercado de renda fixa, seja ela, por exemplo, com o Tesouro, seja ela renda fixa privada. Parece que agora as empresas se deram aí liberdade para fazer novas emissões até internacionais. Como é que está a organização dessas carteiras, e quem perdeu essas oportunidades deve estar correndo atrás, talvez seja a melhor estratégia, ou perdeu o bonde, ô Marília? Não, os preços ainda estão próximos, né, de um momento de pioras. Você encontra facilmente um IPCA mais 7,5%, um pré-fixado a 14,5%, então ainda tem muita oportunidade. Se você pensa em valorização de curto prazo,
talvez não seja o melhor momento ainda, a gente ainda tem várias discussões acontecendo, como o orçamento, que você mesmo colocou, a questão do imposto de renda, né, da isenção do imposto até 5 mil, e quais seriam as outras receitas que entrariam no lugar, então ainda tem várias questões a serem discutidas. Agora, quem pensa em alocação de longo prazo, uma taxa de IPCA mais 7,5 aguenta muito desaforo. E se a gente tiver novas ondas de desvalorização cambial com aceleração da inflação, esse título IPCA mais 7,5 te protege, né, contra um aumento da inflação. Então, sim, se você pensa em alocação de médio e longo prazo, as oportunidades estão aí, dá para aproveitar ainda com tranquilidade, mas entendendo que a gente ainda está, né, se aproximando de período eleitoral, os gastos tendem a aumentar, a gente tende a ver alguns benefícios, né, sendo mais intensamente colocados, num momento que a dívida PIB está crescendo, então, no curto prazo, é esperado bastante oscilação. Quem não se sente bem com isso, com a marcação a mercado, é melhor evitar e ficar só no Tesouro Selic e nos pós-fixados. Agora, quem pensa em longo prazo, pensa em alocação, são taxas muito altas para o padrão histórico, e se no futuro a gente resolver um pouco mais o problema do déficit fiscal e das metas fiscais, a gente vai ver sim essas taxas caindo um pouco mais e de repente até com ganho de marcação a mercado. Então acho que é uma boa oportunidade sim. Perfeito. E aí, por exemplo, eu faço uma pergunta. Um dos temas que você levantou foi a possível recessão nos Estados Unidos. Eu vou dar uma roubada aqui, eu vou puxar uma notícia que a gente vai dar daqui a pouco no jornal, que é o Donald Trump dando uma entrevista no dia de ontem, no domingo. Ele não descartou recessão. Perguntaram, ô Trump, vai ter recessão nos Estados Unidos? Essas medidas aí parece que estão incomodando o mercado, o Fed está preocupado. Ele falou, olha, eu não gosto de fazer previsões, a gente vai passar por um período de transição, mas isso tudo que eu vou fazer é para tornar a América rica novamente. Então, praticamente ele não descartou uma possível recessão e nas entrelinhas dá-se a entender que Trump está disposto talvez a desacelerar, desaquecer a economia dos Estados Unidos para conseguir atingir os seus objetivos. É um ponto importante da gente acompanhar realmente se vai ter ou não desaquecimento da economia e a postura do Fed diante disso, se vai cortar juro de uma vez, se vai manter o juro do jeito que está, a inflação ainda está incomodando. Esse vai ser um dos principais temas para a gente ter uma noção geral da renda fixa, porque quando a gente olha para os treasuries, eles estão num patamar bem abaixo do que tínhamos no comecinho do ano. Estavam ali na casa dos 5% de rentabilidade, agora estão em 4,2%, então já deu uma melhorada. Em termos dos Estados Unidos, é bastante coisa. Como é que você está acompanhando esse tema? Uma das principais preocupações, talvez? Gabriel, exatamente o que você falou, é a principal preocupação. Em meados do ano passado, o mercado chegou também a embarcar nessa história de recessão nos Estados Unidos, os dados estavam vindo muito mais fracos, mas depois os dados se recuperaram bastante, mostrando uma atividade econômica ainda muito resiliente, que fez o Fed parar com o ciclo de queda de juros. Se é verdade que agora os dados poderiam ter uma piora um pouco mais significativa, isso poderia retomar o ciclo de queda do Fed, né, do Fed Funds. Então, sim, é muito importante porque isso desencadearia várias outras consequências no mercado financeiro, como, por exemplo, uma queda mais relevante da nossa própria taxa de juro aqui, no resto do mundo, nos emergentes, talvez até com uma rotação um pouco maior dos investimentos que estão muito concentrados nos Estados Unidos agora, tanto em renda fixa como em bolsa, para beneficiar alguns emergentes como o Brasil. Então, essa questão da recessão nos Estados Unidos, uma possível recessão nos Estados Unidos, é o tema mais importante e o tema que vai ser mais acompanhado nos Estados Unidos e no resto do mundo para a gente saber exatamente se vai ter essa contaminação. Agora, os dados americanos, eles estão bastante resilientes e eu acho que uma questão também que vai ser muito importante para a gente balizar o quanto severa poderia ser uma recessão americana, é o que vai acontecer com o déficit. Eles trabalharam com déficit perto de 7,5% do PIB e o Trump chegou a mencionar que queria reduzir para em torno de 3,5%, talvez menos. E muitos economistas já começam a se preocupar com o nível da dívida dos Estados Unidos. Então a questão é, será que sim
teremos redução dos gastos do governo, do déficit, e, portanto, isso poderia desaquecer mais fortemente a economia dos Estados Unidos ou não, porque essa é uma decisão política e vai depender da vontade política desse novo governo. Então, isso está sendo muito acompanhado, mas ainda sem nada conclusivo a respeito do que ele vai fazer com o déficit. E a gente fica nessa, falar, e aí tentando prever um ser imprevisível que é Donald Trump. Muito difícil saber o que Trump fará a partir de agora, com tarifas, com déficit também dos Estados Unidos de orçamento, mas déficit também em relação à balança comercial, porque está batendo recordes. Ano passado foi o segundo pior resultado da história para os Estados Unidos, está comprando muito, está vendendo um pouquinho menos. Então, realmente são muitas questões a serem avaliadas e o investidor fica neste meio do caminho. O bom é que a gente não tem tédio, né, Marília? Vai ter coisa para falar até o final de 2025. O ruim é que fica difícil prever o que vai acontecer. Contamos com a tua presença em próximas ocasiões, vamos ver se as coisas ficam um pouco mais claras a partir de agora, se dá uma sentada nessas expectativas. Sempre um prazer recebê-la, Marília Fontes, analista e sócia da Nord. Eu vou fazer essa correção aqui ao vivo, peço perdão, acabei dando um outro crédito a ti, mas muito obrigado pela participação, sempre bem-vinda. Muito obrigada, Gabriel. Vamos seguir acompanhando, que é isso mesmo, a gente vai ter um longo ano pela frente. Maravilha, muito obrigado.